Bom, gente, nessa quarta-feira ocorreu um mini curso sobre plágio, paródia e pastiche, né? Que são 3 categorias estéticas que, por vezes, elas não são pensadas de forma conjunta, ou mesmo relacionada. Então a ideia do mini curso foi justamente isso, né? Apresentar as 3 categorias, mas de que modo elas acabam se relacionando e, principalmente, de que modo elas são diferentes. Então, por vezes, a gente vê algum produto estético, seja um comercial, um livro, uma música, um videoclipe, um filme, enfim. E a gente acaba acreditando que aquela obra foi muito criativa, digamos assim. Ou então que ela é repleta de plágios, né? Só que por vezes não é nem uma coisa nem outra. Por quê? Porque as 3 categorias elas são divididas da seguinte forma, né? O plágio ele é a apropriação indevida de um determinado conteúdo, que pode ser uma peça, uma história, uma obra, enfim. Já a paródia, ela visa basicamente provocar o riso, né? Ela não é tão inocente, digamos assim, né? Há uma ideologia por trás quando você tenta provocar o riso sobre determinada pessoa, sobre determinado grupo, sobre determinada situação. Tá? Tem também essa possibilidade um tanto quanto mais ácida, né? De fazer um sarcasmo, de buscar um riso mais irônico, digamos assim. Por fim, o pastiche já possui, de um lado, ele não provoca o riso, né? Ele não possui essa motivação da ironia, do sarcasmo como a paródia, e também não busca se apropriar de uma outra ideia, de uma outra estrutura, e apresenta como sendo sua, tal qual o plágio, né? Então o que seria esse pastiche? Seria a representação, melhor, o reaproveitamento e a apresentação de uma determinada estrutura, que em geral já é conhecida por quem consome, só que em uma outra versão, né? De uma outra forma. Então você pode aproveitar a mesma música, fazer uma versão dela e apresentar em outro ritmo, digamos assim, ou então modificar trechos da letra, ou então ela como um todo, aproveitando o mesmo arranjo, a mesma melodia, e é claro, deixando de uma forma muito direta, muito correta, digamos assim, que aquele produto não é seu, mas sim é uma adaptação, é uma versão. Então isso seria o pastiche. Por que é importante a gente discutir isso? Porque por vezes você acaba criticando determinados produtos, você acaba qualificando determinadas obras como sendo resultado de um plágio, por exemplo. Né? E não é o correto, né? Você tem que pesar algumas coisas, você tem que analisar e sempre levar em conta se aquilo de fato é um produto criativo, é algo novo, ou se ele já foi baseado em algo anterior, ou seja, se ele é de fato um plágio, uma paródia, um pastiche, e a partir daí, seja analisar, seja discutir, ou mesmo até criticar e denunciar uma prática se ela for ilícita, digamos assim. Então, a ideia do minicurso era essa, né? Não somente da gente analisar esses produtos do ponto de vista mais estético-cultural, mas também em relação à publicidade e à comunicação como um todo.